Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flex Flow Podcast. No último episódio, a gente estava abordando os níveis de consciência, exemplos de cada um dos níveis, e hoje a gente vai continuar a partir do nível verde. Então, boas-vindas aí para o José Vicente, que está com a gente também. E vamos lá, Salve, né? pessoal. Explorar esse nível. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. E assim, começando, acho que já com uma questão super, né, relevante, né, quando a gente fala do nível verde, porque o nível verde hoje, ele, por ser o nível de formação de opinião, né, o grande nível de formação de opinião, ele gera um monte de confusões, na verdade, né? E, assim, muitas vezes, né, as pessoas, não, nossa, mas os valores dessa pessoa são, né, são valores nobres, valores elevados, né? E não necessariamente isso quer dizer, né, a gente vai falar disso, né, que essa pessoa efetivamente tem processos mentais, né, efetivamente complexos. Isso é um ponto bastante relevante da gente comentar. Eu acho que pode ser aí um tópico bem legal para a gente aprofundar. Acho que é um bom ponto mesmo, porque até se a gente pensar hoje nas principais pessoas que se destacam expondo o nível verde ou defendendo valores do verde, são pessoas que na verdade não operam, né? A grande maioria delas. Exato. Porque é o nível que, Exatamente, que é a complexidade mesmo, né? exatamente, exatamente, porque e muito por conta disso, né? Quer dizer, a mídia, a grande mídia mundial, ela acaba tendo os valores verdes, né? Expondo esses valores verdes o tempo inteiro, né? E defendendo esses valores verdes, né? O tempo inteiro. E aí é muito comum que você vai ter expoentes aí aparecendo na mídia com defendendo valores verdes, mas que o processo de pensamento às vezes pode estar até muito distante, né? Desses valores. Sim, eu acho que é até legal a gente começar a dar alguns nomes aí, Zé. Então, por exemplo, talvez a maior ativista ambiental hoje, né? A Greta Thunberg, lá da Suécia. Ela Exato. é uma ambientalista muito, enfim, engajada e tal, né? Mas ela existe zero flexibilidade na cabeça dela, né? No processo mental dela para entender, né? Enfim, o contexto mesmo de evolução, o contexto que, enfim, a gente não é simplesmente da noite pro dia, a gente vai fechar todas as fábricas, a gente vai mudar toda a energia do mundo e a coisa vai se transformar, sabe? Existe um processo para fazer essa transição, né? E esse processo está acontecendo talvez uma velocidade que não, né, deveria ser mais rápido, de fato. Nesse Com ponto ela tem, certeza. tem razão, né? Uhum. Mas se a gente vier com uma postura tão dogmática, no final a gente fecha a porta ao invés de trazer todo mundo para a mesma discussão e falar, peraí, vamos achar uma equação que vai fazer com que essa transição aconteça de uma forma fluida e que seja sustentável, né? Não, perfeito, perfeito. E eu diria que a Greta, ela acaba sendo um grande representante né, como a gente já falou, do politicamente correto, né? Porque no fundo, o politicamente correto tem muito a ver com esses valores verdes sendo defendidos de uma maneira mais dogmática, né? Uma maneira mais fundamentalista, que tem mais a ver com o azul, né? Com o nível azul, né? De consciência. E isso é muito interessante porque muitas vezes grande parte das vezes o politicamente correto ele aparece, na verdade, defendido por um azul em transição até para o laranja. Mas no caso da Greta, é um azul mesmo. Né? Você vê claramente que existe não só aquela rigidez do processo verde de pensamento, mas existe um dogmatismo mesmo, existe um fundamentalismo, né, por trás da defesa, né, das causas, né, ambientais dela. Né? Então, na verdade, ela não está operando, né, a mente dela claramente não está operando, né, de forma relativista, que é a essência do verde. Né? A mente dela não está operando de forma relativista, a mente dela está operando de forma absolutista, totalmente absolutista. Esse é um ponto bem, bem interessante. Eu acho que uma das coisas que o verde traz, como você trouxe, é conversar com pessoas, mesmo que sejam pessoas que tenham algum nível de concordância, né? Acho que esse é um ponto do verde, né? Mas pelo menos dialogar com essas pessoas para tentar achar uma alternativa consensual, né? E isso não existe, né, no debate que ela, é como você falou, ela é uma representante, né, de um grupo que é talvez o grupo mais diverso aí que está relacionado a essas questões verdes, né? Então ela é uma representante que de fato ilustra isso, assim, né? Aí seria legal te trazer, acho que um aspecto
também que é um verde que opera em verde mesmo, né? Eu vejo muito a Marina Silva, que também é uma pessoa que Sim, sim. defende causas ambientais, mas que já entende que existe uma política, né? Existe uma forma de negociar para chegar em denominadores comuns, existem incentivos que podem ser criados, existem outras questões que são muito importantes, né? Até me lembrei agora, tem uma entrevista dela recente, que ela estava com um representante dos Estados Unidos, não sei se você chegou a ver, e ela começa, o Não, representante dos Estados Unidos, ela fala, enfim, sobre a política ambiental do Brasil, né, o que eles estão visando agora para o novo governo, e o representante dos Estados Unidos fala, não, porque a Amazônia é um bem tão importante, é um bem de todos nós. E ela volta e fala, não, não, a Amazônia é um bem do Brasil. É, tipo, ela garante a soberania. Se fosse talvez um verde tão dogmático, eu ia falar, não, de fato, todos nós temos que prezar pela claro. Amazônia. Não, ela falou, não, peraí, vamos entender que existe um certo limite aqui da atuação. A gente aprecia muito, né, se vocês puderem dar algum incentivo financeiro e coisas nesse sentido, mas a Amazônia é um bem brasileiro. Né? Eu achei que Exato, foi muito exatamente. característico e mostra mesmo, né, ela consegue operar no nível de complexidade maior, entendendo que existem dinâmicas que precisam ser consideradas, né? Exatamente, exatamente. E esse é um ponto legal, porque o nível verde de consciência, embora ele não consiga perceber as diferenças de nível de consciência, as diferenças de processos de pensamento, ele percebe a influência que a cultura, que o meio de crescimento, da onde a pessoa vive e tal, e a profissão, né, o jeito que a pessoa ganha a vida, ele percebe o quanto isso influencia a maneira como a pessoa enxerga as questões. E esse é o relativismo verde, né, que a gente muitas vezes não vê em pessoas que acabam sendo rotuladas, né, como verdes e a gente não vê. A gente vê, na verdade, uma ausência total de relativismo. Não existe, né? Não existe qualquer questão, é tudo absoluto e tem que ser assim, acabou, né? Então, Uhum. realmente, eu vejo a Marina como um grande exemplo. Né? Óbvio que o fato dela estar na política ajuda muito ela ter chegado aí, né? E desenvolver essa flexibilidade. Né? Sim. É, talvez se ela não tivesse nesse meio, ela não teria, né, conseguido alcançar o que ela alcançou, assim, né? Bom, no verde eu acho que são dois representantes aí interessantes. Agora vamos trazer. Depois a gente vai continuar o debate sobre essa questão do forma de manifestar com complexidade de pensamento mesmo. Mas eu queria trazer agora alguns elementos do amarelo, pessoas que representam o amarelo. O elemento amarelo já é muito mais difícil de encontrar pessoas que operam e que são têm notoriedade pública, né? É, uma das pessoas que veio foi o Yvon Chouinard, né? O fundador da Patagônia, tal, que ele tem uma visão. Embora eu acho que ainda ele tem um aspecto verde muito forte, Muito forte. Uhum. né? Mas eu acho que ele já considera questões diferentes. Ele já negocia muito com governos, por exemplo, para fazer com que a manifestação verde aconteça. Ele já consegue entender outros aspectos para fazer com que essa manifestação aconteça. Ele é um pouco dogmático em alguns dos aspectos ainda, mas ele também tem toda a questão de entender o aspecto mercadológico também da Patagônia, como que eles conseguem, a partir do mercado deles, estabelecer, né, se estabelecer e conseguir, de fato, exercer o propósito deles. Então, tem uma entrevista dele que é interessante, que ele fala que, não, a gente decidiu não vender. A gente não quer mais vender. Como assim? Os funcionários ficaram loucos, cara, como que você não vai vender e tal? Ele, não, porque a gente vai impactar o meio ambiente e tal, então a gente decidiu não vender por um tempo. É meio esquisito, assim, até te falar isso, né? Mas. Aham, aham. Eu arrisco dizer que ele é um cara que tem alguns processos mentais claramente já no amarelo, né? Mas realmente a escala de valores dele defendidos está no verde mesmo. Né? É um Uhum, caso, né, que reflete muito o contrário, né, da maioria das vezes que a gente vê os valores verdes sendo expostos, né? Que acabam sendo processados por é, 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 processos mentais menos complexos, no caso azul principalmente. Né? E quando, no caso dele, eu acho que acaba sendo valores verdes, muitas vezes processados, né, por uma complexidade mental maior, né, no caso amarelo mesmo. Mas assim, uhum, ó, quem eu vejo que é um grande expoente do nível amarelo seria o Barack Obama. Eu acho que ele, como figura pública, né, eu veria ele como sendo, sem dúvida nenhuma, um grande expoente né, do nível amarelo de consciência aí. É uhum, uma coisa que assim aparece bastante quando a gente ouve ou lê alguém, né, que
conhece a metodologia, que aborda níveis de consciência e que tenha trabalhado com ele. Isso é muito importante, né? Para ser assim, uma evidência muito forte, né? Então, tem um livro chamado Memenomics, né, que usa a abordagem, né, dos memes, né, aplicada à economia para descrever os ciclos econômicos e tudo mais. E nesse livro, os autores, né, o autor, ele conhecia, assim, era muito próximo de pessoas que trabalhavam diretamente com o Obama, né? Pessoas que conheciam a abordagem dos níveis de consciência, trabalhavam diretamente com o Obama. E as pessoas eram assim, unânimes em falar, em apontar ele como sendo realmente operando na segunda camada, realmente sendo uma pessoa né, pensando aí, operando mesmo no amarelo. Uhum. Acho que a gente não vai fazer nenhum julgamento político aqui, a gente não quer entrar nessa esfera, a gente sabe que cada um tem a sua visão pessoal, mas ele de fato conseguiu fazer pautas que são extremamente complexas no cenário americano, num ambiente político bastante difícil, né? E ele conseguiu o Obamacare, enfim, um debate que existia há muito tempo, né? Uhum, Como uhum. prover um serviço de saúde com, tem um aspecto mais público para a população e tal. E ele foi o cara que conseguiu destravar algumas, só para ilustrar, algumas dessas pautas que estavam muito tempo travadas por ter, eu acho que essa capacidade de ver aspectos diferentes, de entender contextos diferentes e tal. Também, quando ele assumiu os Estados Unidos estava numa crise enorme, né? Recessão Exatamente, exatamente. depois da bolha imobiliária, né? E ele conseguiu gerir, e ele trouxe muitos aspectos, no livro dele ele mostra isso, né? Ele trouxe muitos aspectos de economistas que eram notadamente economistas posicionamento de direita, Exato. e ele, não, de fato, isso faz Esse é o sentido. caminho. É, Uhum, esse é o caminho. Uhum, uhum. e aí me lembra até uma representante aqui no Brasil, que é a Tabata Amaral, que as pessoas não conseguem às vezes entender como que ela é uma política que se posiciona, né, de uma certa esfera, e ela toma medidas que são contraditórias, né, do ponto de vista muito dogmático, para aquela esfera política, né? Por exemplo, a reforma da Exato. Previdência lá, que ela votou para a reforma da Previdência e o povo questionou muito e julga muito até hoje ela, mas ela tem um entendimento que talvez muitas pessoas não conseguem perceber, né, dessa visão um pouco mais de longo prazo, de um aspecto de sustentabilidade econômica, tal, que já remete a um nível Exatamente. que sai do dogmatismo, né? Exatamente, principalmente isso, né? Ela consegue compatibilizar essa visão, uma visão que é exatamente o exemplo que você, né, colocou do Obama, né? Adotando uma política, vamos colocar assim, liberal, né? Adotando uma pegada econômica, né, em algumas questões totalmente liberal e mais à direita. E é bem isso, quer dizer, ela consegue entender que a questão de resolver os problemas do país vai muito além de você ter que casar com com uma abordagem, né, com uma visão, né, uma visão estreita, né, de um dos lados apenas do espectro político. Eu acho que e essa é uma das características principais de quem opera no nível amarelo, né, porque uma questão bem legal é que a gente, né, o que o Wilber ele define bem a questão política, né, o que é um posicionamento de esquerda e de direita, né. Então ele fala muito, né, quando o posicionamento clássico de direita é aquele que acredita que a causação, né, as principais causas, a origem, né, dos problemas, né, da sociedade, essa origem dos problemas da sociedade vem de dentro das pessoas, né? Então, o pensamento de direita acredita nisso, vem de dentro das pessoas. Então, todas as medidas, né, do pensamento de direita se referem, de alguma maneira, tentar deixar as pessoas melhores, de algum jeito, né? Em termos de índole, em termos de que elas, né, como elas vão agir e assim por diante. Por outro lado, o pensamento de esquerda acha que todo problema da sociedade tem causação externa, né? Não interna dentro do eu de cada um, mas tem causação externa, quer dizer, uma ausência do Estado, né? Uma ausência do Estado não fazer isso, fazer aquilo. Então você tem duas visões extremas, né? Pegando os quadrantes da abordagem integral, né? Que o Wilber até fala que se ele tivesse percebido isso antes, ele teria invertido os quadrantes dele, né? Porque, porque na verdade, a causação interna, né? Na verdade, está do lado esquerdo, são os quadrantes do lado Uhum. esquerdo, e a causação externa são os quadrantes do lado direito. Mas ele fala, então assim, cara, em geral, nos níveis de consciência, você acaba tendo níveis de consciência menos complexos, o azul é um exemplo, né? Que as pessoas se posicionam, então, quem é de direita e opera em azul é de direita estrito, né? E quem é de direita e opera, quem é de esquerda e opera em azul, é de esquerda estrito. E esses dois vão brigar, vão bater de frente,
né? Enquanto que quando você pensa que aí o cara passa pelo laranja, passa pelo verde e chegou no amarelo, a tendência dele é justamente ter uma abordagem integral em relação à política, né? E aí, mais uma vez, eu acho que o Obama e Tabata estão bem dentro dessa visão aí, bem né? dentro. O que eu acho muito interessante do nível amarelo é isso que você trouxe, acho que é bom até enfatizar que o nível amarelo quebra paradigma, que é o que esses Exato, dois representantes trazem, né? Não, a ordem que estava estabelecida, que era uma ordem que todo mundo seguia, não, tipo, eles saem desses paradigmas, desses limites, e eles conseguem abordar os temas navegando e fluindo dentro de cada situação, tendo até uma abordagem muito mais situacional, né, como a gente fala na administração, do exatamente, que, né, enfim, como você falou, casar com uma regra e ir com ela pro resto da vida, né? Não, ó, em exatamente, determinada exatamente. situação eu vou ter que adotar uma abordagem diferente. Uhum. Exatamente isso. Eu acho que é bem isso, situacional. Eu vejo muito, eu gosto de falar, né, dessa tendência do amarelo como sendo a lógica, né, da sabedoria do E, né? Então, assim, não é, né, e tem tudo a ver com a abordagem integral, né, de não ter uma abordagem certa, né? Você ter, vamos pegar os pedacinhos todos de todas as abordagens que até são contraditórias e vamos usar numa situação específica, né, numa situação determinada. Então, eu acho que é muito por aí, né, essa sabedoria do E no lugar da tirania do ou, né? Essa, né, essa frase é do Jim Collins, né? Mas Uhum. eu acho que é muito válida para o nível amarelo, muito. Uhum. Total. Bom, e agora o nível turquesa. Bom, o nível E o nível turquesa, sendo bem turquesa, né? honesto, existem algumas pessoas que manifestam valores do turquesa, né? E pessoas históricas que, de fato, têm uma representatividade muito forte até hoje. Mas aí é um questionamento muito grande se essas pessoas, de fato, operam nesse nível. Porque, Legal, né? né, é uma Legal. complexidade tão grande que, assim, a gente até estava fazendo um brainstorming, quem que de fato opera nesse nível, assim, que é uma figura mais pública. E eu não sei, para mim não vem ninguém, assim. É Vamos verdade, até é verdade. fazer. Então, quando a gente fala dos valores turqueses, assim, normalmente, né, em workshops né, e até mesmo em aulas e palestras, eu costumo colocar muito essa situação. E normalmente quem emerge, né, assim, figuras fáceis, né, para emergir aí, né? Mandela, né, Gandhi e o Dalai Lama, né? Então, assim, e tendo em vista os últimos acontecimentos, a gente já pode até fazer algum comentário em relação a isso, né? Então a gente pode ver claramente, né, que o Dalai Lama ele professa, defende valores turquesa muitas vezes, mas ele está inserido numa cultura bem diferente, né? E esses últimos episódios mostraram, né, que quer seja pela questão cultural, os limites da questão cultural, ou quer seja até mesmo pela idade, né, que os processos mentais ali não são processos mentais nível turquesa de consciência, né? Eu acho que isso deixa muito claro, né? Fica muito claro. Logicamente que existe uma parte aí que eu vejo dentro de todas as críticas que surgem, né? Que vem muito com a rigidez do verde, né? E a questão do verde operado, né, pela mente azul também, o politicamente correto, que cai em cima de maneira muito agressiva, justamente ignorando questões culturais e questões contextuais, mas assim, eu diria muito facilmente que o Dalai Lama não opera em turquesa, né? E o próprio Ken Wilber, nos livros dele, já tinha colocado isso, né? Ele já tinha afirmado isso, né? Porque ele resgatou uma frase do Dalai Lama, né? Que o Dalai Lama tinha dito que sexo oral seria bad karma, né? Hum, E, então, ali o Ken Wilber deu a entender assim claramente, cara, isso aqui não é turquesa. hum, Isso com certeza não é turquesa. é, não, essa provocação é bem interessante. E até se a gente pensar em outras figuras históricas, né? Ou como se falou, o Mandela, o próprio Gandhi, né? O Gandhi era um cara que seguia mesmo um dogma e ele era feroz em seguimento desse dogma e no segmento desse dogma ele infelizmente veio a falecer ali, né? Sofreu atentado e tal e morreu. Mas
também me questiono, assim, ele conseguiu coisas muito difíceis, né, que com certeza ele Sim, acessou estados, né, muito avançados, como eu complexos, tenho certeza que o elevados. próprio Dalai Lama também acessa, tá, pela Exatamente, própria prática de meditação, né. Então ele tem, acho que, tomadas de decisão em algumas vezes que são paradas num nível de maior nível turquesa. complexidade. É, Uhum, uhum. mas se de fato ele opera com uma continuidade maior nesse nível, ou se ele interpreta a realidade nesse nível, aí já é uma outra questão, né, talvez dá pra gente estender até pro a gente citou o Mandela, o Gandhi e o Dalai Lama, acho que os 3 em que se encaixam talvez Exatamente, nesse eu acho que os três se encaixam muito bem nesse contexto. Eu fico imaginando, né, a mídia formador de opinião verde na época do Mandela e na época do Gandhi, cara. Eu veria eles, com certeza, em situações muito similares a essa que o Dalai Lama está passando agora, né? Sendo expostos de forma muito similar a que o Dalai Lama tá sendo, né? Tá sendo fuzilado aí, exposto agora, né? Pelos últimos episódios. Então, eu acho que isso assim, mostra muito claramente essa diferença. Primeiro, essa diferença, como você colocou, né? Essa diferença de você acessar estados, né? Mais elevados, de maior complexidade, num determinado momento, até ser inspirado por esses estados para tomar uma decisão super relevante, né? Uma decisão que pode mudar o rumo da história. Né? E outra coisa, você efetivamente, né? Está num estágio, né? Como você colocou, né? De ler a realidade efetivamente, né, de ler até as lentes, né, desse estágio mais complexo, né, e realmente operar naquele nível a maior parte do tempo. Esse ponto eu acho assim crucial. E quando a gente fala de meditação, né, que estamos falando principalmente de Gandhi e Dalai Lama, né, você vai ter que acaba tendo que levantar a ideia da meditação. E aí eu vejo assim de maneira muito clara, né? As pessoas, embora, né, todos sejam rápidos, né? Quem conhece a abordagem integral seja rápido e falar, pô, mas o que o Wilber sempre fala que meditação faz a gente né, conseguir acessar níveis de consciência mais complexos mais rapidamente. Mas, gente, tem que lembrar sempre, né? Eu tenho que ter a lacuna, né? Eu tenho que ter a dissonância, eu tenho que me expor ao desafio que não está ao alcance do meu nível de consciência atual. Né? Aí, se eu estou me expondo aos desafios, eu estou meditando, cara, a chance de você efetivamente conseguir desenvolver essa forma de pensar mais complexa é enorme. Agora, só meditar e ficar na caverna, amigo, não vai te fazer desenvolver níveis de consciência mais complexos, de forma alguma. traz estados, né, mas agora Exatamente, vai trazer estados estágios. elevados, mas não vai te trazer aí os estágios, né, mais complexos, com a maior certeza. E aí traz um aspecto que a gente comentou na nossa conversa anterior, que é nível turquesa é muito, não é tão público, né? Então eu mesmo, a única pessoa que me veio à mente quando eu penso em nível turquesa não é uma pessoa pública, é uma pessoa mais low profile, enfim. Acho que você citou também aquela executiva no nosso episódio anterior e Exato, exato, uma executiva que participou do nosso programa de liderança. Eu tenho também, né, um ex-colega, né, que eu também acredito assim muito fortemente que ele opere no nível turquesa, né, um colega, né, que hoje está se dedicando até a terapias, né, quânticas e coisas do gênero, né? Então eu acredito que ele realmente opera em nível turquesa, não pelo fato de estar se dedicando a terapias quânticas, mas pelo fato da maneira como ele agiu e sempre agiu, né? E diante de problemas, é, é, com soluções criativas, né? E com abordagem extremamente, né, assim, tranquila, né? Então, com a maestria emocional, né, diante das situações, né? Então, eu acredito que esse meu colega da FAI aí, né, realmente pode ter sido aí pode ser um exemplo bastante interessante também, mas não é uma pessoa pública, né? Do mesmo jeito que a aluna do programa de liderança, né, do ILP, né, executiva também não é. Então a gente é, fica, eu acho que a gente vai ficar devendo, né, uma pessoa pública operando em turquesa, né? E de repente a gente pode lançar até esse desafio aí para nossos
né, para os nossos espectadores, para os nossos seguidores e ouvintes aí, de tentarem, né, vamos lá, gente, e aí? Né, quem que vocês acham que eu tenho em turquesa? Né? Vamos abrir uma discussão aqui. Legal. Não, vai ser legal ver o que que vem aí, porque de fato eu tô curioso, assim, fazendo exercício de memória, bem difícil de achar mesmo. Bom, Zé, tem alguma consideração que você queria trazer sobre esse tema, assim, antes da gente fechar? Olha, eu acho que assim, pontos super relevantes que eu acho que assim, a gente tem que sempre trazer em mente quando fala de nível de consciência, né? Então, a diferença, né, que a gente pontuou bastante aqui de estado e estágio, né? E a diferença de processo mental e os valores professados e defendidos, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? Que são coisas muito diferentes e justamente que dão margem a essas interpretações muitas vezes equivocadas, né, de quem opera, né, quem que é turquesa, né, quem que é amarelo, né, então dão margem a essas visões equivocadas aí. Uhum. E acho que tem um ponto também que é bem importante, que é uma nota aqui que fica tipo um disclaimer aqui para todo mundo, que é: fiquem felizes, né, enfim, por terem acesso a esse conhecimento, não por mim e pelo Zé, né, por esse conhecimento Isso, ter chegado para vocês, por ter sido consolidado pela humanidade, vamos trazer assim, e a gente aqui como interlocutor só trouxe alguns aspectos, mas não usem isso para pré-julgar as pessoas, sabe? Acho que essa é uma grande lição também, né? legal. Para criar discriminação, Rótulos. esse cara exato, porque no fundo, num contexto social, todo mundo tem a sua relevância, todo mundo está contribuindo, todo mundo tem a sua própria história. Então, se você começar a diminuir alguém porque, enfim, teve uma manifestação que você viu específica num momento ali, você já está taxando a pessoa, e aí você está indo num caminho que não é o caminho legal. Então, é bom manter essa postura de humildade, assim, também, sabe? Permitir que as pessoas sejam o que elas são, sem querer melhorar ninguém, entendendo o contexto social de cada um. Com certeza, e isso eu diria que assim, um postulado, né? Um princípio fundamental da abordagem integral, né? A gente tem que sempre lembrar dele, sempre, sempre mesmo. É fundamental. É. Então, pessoal, com essa reflexão, a gente fecha, então, essa série de episódios que a gente fez aqui sobre a abordagem integral, trazendo ali desde da espiral dinâmica, né, do Beck and Cohen, até alguns conceitos anteriores ali, explorando cada um dos níveis. Agora, nos próximos episódios, a gente vai explorar novos temas, que, claro, a gente vai trazer também a visão da integral, que é talvez o grande propósito desse podcast. É, Exato. Mas e, exatamente, a gente vai explorar outros temas, mas usando nossas lentes integrais, né? Com essa ideia de usar as nossas lentes integrais. sim. E, pessoal, se vocês ficaram curiosos para saber quais são os níveis de consciência que vocês operam, tem um recurso aqui bem legal que a gente está disponibilizando para vocês, que vocês podem acessar. Isso, vão lá no site no www, né, ponto integralworks.com.br, né, e cliquem em Assessment, né, e lá vocês têm a possibilidade, né, de deixar lá, vocês deixam um e-mail, né, cadastram um e-mail lá, e vocês podem responder ao assessment que vai identificar os níveis de consciência de vocês e receber, né, esse resultado em PDF pelo teu e-mail, ok? Então é uma maneira bem legal aí de conseguir ter acesso a isso, a essa informação. Legal, e com isso vocês podem explorar mais, entender quais são as sombras, os pontos positivos de cada nível, o que que você pode explorar, qual o desafio que você pode colocar para conseguir evoluir de nível e tudo mais. Então, aproveitem, que acho que é um conteúdo bem relevante de autoconhecimento. Com certeza, gente. Então é isso, mas estejam aqui com a gente, curtam e sigam aqui esse canal, é bem legal a gente trocar com vocês. Tendo algum comentário, tragam pra gente, né? Hoje a gente lançou o desafio de vocês trazerem, se alguém se lembrar de alguma pessoa do nível turquesa que seja pública, traga pra gente porque é legal. Acho que essa reflexão, assim, deixar isso Fundamental, claro. fundamental. Vamos debater sobre isso aí até o próximo episódio. Isso Grande aí. abraço, pessoal. Até a Um próxima. abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.